Arcano sexto a indecisão. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Arcano 6, a indecisão. O enamorado. Vitória. Boa sorte. 06, a indecisão. Tiferet, a alma humana. O enamorado. Letra, Val. Vitória. Boa sorte. PE, conhecimento instintivo. PM, abstinência e gula, liberdade e necessidade, dever e direito. PF, determinação de Estado. ET, trabalhos me dais, Senhor, mais com eles, fortaleza. AA, Vênus. EG, não se deixe tentar, fixe suas posições, guie-se pelo espiritual. D, devaneios constantes, becos sem saída, abatimento, desgostos. R, invejas à espreita, armadilhas importunas, confianças traiçoeiras, amigos enganosos e intrigueiros. Val. Sefirote cabalístico, Tiferet. Letra hebraica, Val. Axioma transcendente, trabalhos me dais, Senhor, mais com eles, fortaleza. Elemento de predição, privilégios e deveres nas relações dos sexos. Antagonismo de forças. Separações e divórcios. Posse do que se persegue ardentes desejos que se cumprem, uns que se satisfazem e outros que defraudam. Arcano sexto, 6, amor e atração amorosa. O enamorado. A vitória. Boa sorte. Tiferet, Vênus de Touro, a beleza, o amor do Espírito Santo, o corpo búdico do homem, a sexta carta do tarô. O enamorado. O arcano número 6 é o enamorado, encadeamento, equilíbrio, luta terrível entre o amor e o desejo. União amorosa entre o homem e a mulher, enlace. É a suprema afirmação do Cristo interno e a suprema negação do demônio. No arcano número 6, cada um de nós encontra-se na questão de ter de eleger este ou aquele caminho. No arcano número 6 está a luta entre os dois ternários. Os mistérios do Lingam Yoni. Par descrição da lâmina. Parado nas águas da vida encontra-se o discípulo frente a um triângulo com o vértice para baixo. Seu braço esquerdo encontra-se colocado em cima do direito. Tudo isto significa que o discípulo está caído, por isso sente mais atração pela medusa, o eu psicológico, situada à sua esquerda. À sua direita encontra-se uma mestra. Este arcano chama-se a indecisão, porque o discípulo não sabe por qual caminho decidir-se. Na parte superior um hierarca da lei sentado sobre um triângulo com o vértice para cima, formado pelo arco, aponta com a sua flecha para a cabeça de Medusa, de acordo com o axioma, a que decapita a Medusa. Cada figura apresenta ao neófito um caminho distinto. O caminho da esquerda e o caminho da direita. A flecha da justiça aponta contra o caminho da esquerda. Na parte superior um hierarca da lei sentado sobre um triângulo com o vértice para cima, formado pelo arco, aponta com a sua flecha para a cabeça de Medusa, de acordo com o axioma, a que decapita a Medusa. Cada figura apresenta ao neófito um caminho distinto. O caminho da esquerda e o caminho da direita. A flecha da justiça aponta contra o caminho da esquerda. Interpretação. No capítulo anterior estudamos a relação do homem e seus valores. Nós temos a semente que se encontra em nossas glândulas endócrinas e em nossas glândulas sexuais. Essa semente tem que ser melhorada, porque se encontra em péssimas condições, melhora-se selecionando o que pensamos, selecionando o que respiramos. Quando temos uma semente de ótimas condições, podemos pensar em semeá-la, porém para semeá-la necessitamos ter um terreno preparado e esse terreno não é outro senão nosso próprio corpo, que esteja livre das maldades que são o ego, as enfermidades e a insegurança, limpar a mente das tribulações luciféricas, tratar o corpo com os bálsamos e remédios naturais e estar seguro que a colheita frutifica. A indecisão se faz presente na pessoa quando não está devidamente integrada com seu ser interno. É necessário não nos deixar tentar por nossas baixas paixões, temos que fixar nossa posição frente ao nosso trabalho, ou seja, permitir que nosso ser nos dirija e nos guie no sexo, vencendo as paixões, na mente, vencendo tentações e no coração dando-nos sabedoria para não fornicar nem com o sexo, nem com a mente, nem com o falso amor.
A indecisão é símbolo da insegurança, a indecisão é símbolo da debilidade, a indecisão é símbolo da incompreensão. É necessário buscar a sabedoria do ser na meditação, a força do Espírito na transmutação e o amor do Cristo em um sacrifício bem feito. Prática. Ajoelhar-se em um lugar tranquilo, sozinho, pôr a testa na terra e orar profundamente o Pai Nosso, pedindo ao ser que nos ajude a ter segurança em nós mesmos, vontade em nós mesmos e compreensão em nós mesmos. Sermos fixos em nossos propósitos como são as rochas, como é a terra. Rezam-se 7 Pai Nossos. Significado esotérico. O arcano 6 é o enamorado do tarô, significa realização. Encontra-se o ser humano entre o vício e a virtude, a virgem e a rameira, Urano e a Vênus e a Medusa. Encontra-se cada um em ter que eleger este ou aquele caminho. O arcano número 6 é encadeamento e equilíbrio, união amorosa de homem e mulher. Luta terrível entre amor e desejo. Nele encontramos os mistérios do Lingam Yoni. É enlaçamento. No arcano número 6 está a luta entre os dois ternários, é a afirmação do Cristo interno e a suprema negação de Satã. O arcano número 6 é luta entre o espírito e a besta animal. O número 6 representa a luta entre Deus e diabo. Este arcano está representado pelo selo de Salomão. O triângulo superior representa o Keter, Shokmi Bina, o resplandecente dragão de sabedoria, um Pai, Filho e Espírito Santo. O triângulo inferior representa os três traidores, que vêm a ser a antítese da tríade divina, e que são os demônios do desejo, da mente e da má vontade, que atraiçoam o Cristo interno de momento a momento e são as bases do ego, os Judas, Caifás e Pilatos. Este triângulo inferior é o dragão negro. A iniciação nos arcanos. O arcano número 6 está representado pelo selo de Salomão. A estrela de Belém é o selo de Salomão. As 6 pontas da estrela são masculinas. As 6 profundas entradas que se formam entre ponta e ponta são femininas. Em resumo, esta estrela tem 12 raios. 6 masculinos e 6 femininos. Neles estão resumidos e sintetizados os mistérios do arcano AZF, a magia sexual. O selo de Salomão, a estrela de Natal, é o símbolo perfeito do Sol central, ó Cristo cósmico, unidade múltipla perfeita. Jamais poderá nascer o menino Deus no coração do homem sem o resplendor e a vida da brilhante estrela de Natal. Há que trabalhar com o arcano AZF para poder encarná-lo. No selo de Salomão encontram-se resumidas todas as medidas zodiacais, os 12 raios da brilhante estrela cristalizam-se, mediante a alquimia, nas 12 constelações zodiacais. No selo de Salomão encontram-se escritas as íntimas relações que existem entre o zodíaco e o invencível Sol central. A gênese sexual do zodíaco está representada no selo Salomão. O VM da luz, Hilarius Nona, falando da brilhante estrela disse: é a forma básica de todas as cristalizações e o modelo esquemático de todos os floresceres. Seus 2 triângulos que juntam ou separam o amor são as lançadeiras com as quais se tece ou destece o mistério inefável da vida eterna. Acima, a Santíssima Eternidade que atua como o Pai, Filho e Espírito Santo. Abaixo, sua contraparte com o poder que governa, o poder que libera e o poder que executa. Eu sou a estrela resplandecente da manhã, exclama João, o bem-amado de Cristo, ao receber das suas próprias mãos a iniciação venusta. E assim, cada vez que o eterno geômetra fixa sua atenção num ponto do espaço, no ponto surge a gloriosa estrela anunciando o nascimento de um estado de consciência, o arquétipo de um ser, um globo, um astro, um sol, quarta mensagem do Avatar Ashrama. No selo de Salomão o triângulo superior representa a tríade mortal eterna. O triângulo inferior representa os 3 traidores que estão dentro nós mesmos. Primeiro, demônio do desejo. Segundo, demônio da mente. Terceiro, demônio da má vontade. São eles os 3 maus amigos de Jó. Os 3 assassinos de Ira-Abif. Judas, Caifás, Pilatos, simbologia cristã. Apopi, Rai, Nebt, simbologia egípcia. Sebal, Orteluk, Sokin, simbologia maçônica. Estes 3 traidores vivem na mente, estão dentro de nós mesmos. Recordemos que Dante representa Lúcifer no centro da terra com 3 bocas e em cada uma de suas bocas há um traidor.
A Bíblia cita estes 3 traidores no Apocalipse de São João 1:16, 13 e 14 e vi sair de dentro da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. V 14, porque são espíritos de demônios que fazem sinais para ir com os reis da terra e de todo o mundo, para congregar-nos para a batalha daquele grande dia, do Deus Todo-Poderoso. Estes 3 espíritos semelhantes a rãs são os traidores que atraiçoam o Cristo interno de momento a momento e constituem o fundamento do ego reencarnante, o eu psicológico, o Satã que deve ser dissolvido para encarnar o Cristo interno. Outro significado do selo de Salomão é o seguinte: acima, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Abaixo, o poder que governa, o íntimo, o poder que delibera, a mente e o poder que executa, a personalidade. Quando o poder que delibera e o poder que executa se rebelam, se insubordinam contra o governador, ó íntimo, o resultado é o fracasso. Os 3 traidores costumam apoderar-se dos poderes que deliberam e executam. Os bodhisattvas costumam às vezes receber mensagens dos mundos superiores. Os ignorantes confundem os bodhisattvas com os médiuns do espiritismo. Existe o médium e o mediador. O médium é negativo, o mediador é positivo. O médium é o veículo da serpente tentadora do Éden. O Bodhisattva mediador é o veículo da serpente de cobre que sanava os israelitas no deserto. Os grandes mestres costumam ditar mensagens com os lábios dos seus Bodhisattvas. As pessoas não entendem isto e confundem os mediadores com os simples médiuns do espiritismo. As pessoas só deixam-se levar pelas aparências. No centro dos 2 triângulos do selo Salomão encontra-se a cruz tal, ou símbolo do infinito. Ambos os símbolos são fálicos, sexuais. A alma encontra-se entre os 2 triângulos e tem que se decidir por um ou outro caminho, o da luz ou das trevas, e o problema é absolutamente sexual. A chave encontra-se na serpente sagrada, o galo que representa o Iaó, o verbo, a palavra. Existe a serpente tentadora do Éden, é a serpente das trevas que forma essa cauda horrível de Satã, e existe a serpente de cobre de Moisés entrelaçada no tal, quer dizer, no lingam sexual, a que sanava os israelitas no deserto. A serpente dorme enroscada 3 vezes e meia na igreja de Éfeso. A serpente deve sair de sua igreja no chakra muladhara e ascender pelo canal medular para nos converter em anjos. Se desce até os infernos atômicos do homem, então converte-nos em demônios. Agora compreendereis o porquê da serpente duca do seu ser sempre dupla. Quando o estudante derrama o sêmen durante as práticas com o arcano AZF, comete o crime dos nicolaítas, que trabalham com o Maituna na nona esfera, porém derramam o sêmen. Eles usam esse sistema para fazer descer a serpente, precipitando-a aos infernos atômicos, formando a cauda de Satã. Assim é como o homem se converte em demônio. Somente trabalhando com a pedra filosofal no laboratório sexual do alquimista prático, se logra o desenvolvimento completo e positivo da serpente. O triângulo superior é o centro do microcosmo e do macrocosmo alquimista. No centro do triângulo não pode faltar o símbolo do Mercúrio da filosofia secreta, o Enseminis. O homem e a mulher devem trabalhar com o sol e com a lua, com o ouro e com a prata, símbolos sexuais, para realizar a grande obra. Contudo, este trabalho é muito difícil porque o bode de Mendes, o dragão negro, procura fazer cair sexualmente o alquimista. É urgente trabalhar com os 4 elementos da alquimia para a realização da grande obra. O macrocosmo alquímico está iluminado pela luz, este é o triângulo superior do selo de Salomão. O microcosmo alquímico está em sombras, na região onde as almas lutam contra o dragão negro. É precisamente no microcosmo, representado também pelo triângulo inferior, onde devemos realizar todo o trabalho do laboratório alquimista. A maravilhosa pintura do microcosmo e macrocosmo alquimista, ilustração de Chimica Basílica Filosófica, representa o homem e a mulher trabalhando com o sol, símbolo do falo, e com a lua, símbolo do útero. Basílica Filosófica 1618. Nesse quadro medieval não aparecem 2 mulheres, nem tampouco 2 homens. Esse crime contra a natura origina o vampiro imundo. Os tenebrosos justificam os crimes contra a natura e a lei castiga-os separando-os do triângulo superior para sempre. Então rodam para o abismo. Os mistérios do Lingam Yoni são terrivelmente divinos e não se podem alterar. O Lingam só se pode unir com o Yoni, essa é a lei da santa alquimia. As bodas alquímicas significam, de fato, o matrimônio perfeito. Recordo a Krumheller, que ensinou o tantrismo branco, porém seu filho ensinou o negro,
práticas do Maituna com derrame e perda do licor seminal, este deixou-se fascinar por essa doutrina e converteu-se num demônio com cauda e cornos na fronte. Foram muitos os estudantes que se desviaram por causa do filho de Krumheller, foi um equivocado sincero que se foi daqui para dizer que a grande lei o retirou. O alquimista não só deve matar o desejo, senão até a própria sombra da horrível árvore do desejo. De nada servirá renunciar ao sexo, sem antes trabalhar e fabricar os corpos solares e chegar ao segundo nascimento, então sim, renuncia-se. Há que trabalhar primeiro com o terceiro Logos, na terrível forja dos Ciclopes, depois trabalhar com o segundo Logos, Hércules, e posteriormente com o primeiro Logos. O erro dos monges e monjas é renunciar ao sexo sem terem fabricado os corpos solares. O resultado é encontrarem-se no limbo, vestidos com farrapos. Há que vestir-se com o traje de bodas para poder entrar no reino dos céus. Nos mistérios de Eleusis utilizavam-se as danças sagradas entre homens e mulheres. O amor e a música sagrada dos centros para encantar e despertar a serpente. Então os dançarinos do templo estavam limpos do veneno asqueroso do desejo. Toda classe de pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. Ó que fornica contra o seu próprio corpo peça, 1 de Cor 6:18. Não só se fornica com o corpo físico, senão com o pensamento, a emoção, a palavra e as sensações animais. Nos mistérios de Eleusis, os casais dançavam para se magnetizarem mutuamente. Então os homens, bailando com suas mulheres, chegavam ao êxtase. O intercâmbio bioeletromagnético entre homens e mulheres não pode ser substituído por nada. Esse é o poder gigantesco, grandioso, terrivelmente divino. Deus resplandece sobre o casal perfeito. Se quereis a autorrealização de fundo, recordai-vos deste aforismo alquimista: há que imitar em tudo a natureza. A natureza gosta da natureza. A natureza domina a natureza. A tarefa do alquimista é buscar o saber antigo e oculto e realizar a grande obra em seu laboratório sexual. A grande obra é difícil, significa muitos anos de experimento, sacrifícios terríveis e tremendas dificuldades. Existe um agente transmutador, uma pedra filosofal, uma influência celestial, uma religiosidade cósmica, diversas influências astrais, uma astrologia esotérica, influência de letras, números, correspondências, simpatias, cabala. Os princípios sagrados da alquimia são: unidade, par de opostos, homem, mulher, ativo, passivo. Trindade, ativo, passivo, neutro. O último princípio são os elementos: fogo, ar, água, terra. No templo da Esfinge estuda-se o livro das leis da natureza, vindo depois uma prova chamada do santuário e ao passá-la dá-se ao estudante um anel com o selo de Salomão, que não se deve tocar com a mão esquerda, e o qual brilha com grande força nos mundos internos. Nos trabalhos de alta magia há que traçar um círculo mágico que deverá ser fechado com o selo de Salomão. Selo círculo pode-se fazer medalhões e anéis do selo de Salomão como os 7 metais. Deve-se utilizar o selo de Salomão em todos os trabalhos de invocação e práticas com elementais. Os elementais da natureza estremecem ante o selo do Deus vivo. O anjo do 6º selo do Apocalipse está agora reencarnado num corpo feminino, é um especialista na ciência sagrada dos Ginas. A Bíblia, em Apocalipse 7, 3, diz: E vi outro anjo que subia do nascimento do sol, tendo o selo do Deus vivo, o selo de Salomão, e clamou com grande voz aos 4 anjos, os 4 arquivos do karma que controlam com a lei os 4 pontos da terra, aos quais era dado causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não façais dano à terra e ao mar, nem às árvores, até que assinalemos aos servos de nosso Deus em suas frontes. Necessitou-se um tempo para que as pessoas estudassem a doutrina do Cristo e se definissem por Cristo ou por Javé, pela loja branca ou pela loja negra. Os servos de Deus já foram selados em suas frontes. Os servos de Satã também já foram selados em suas frontes, uma marca da besta. Os tempos do fim já chegaram e estamos neles. Os 10 dias já se venceram, uma roda dos séculos, o arcano número 10. Com o selo do Deus vivo fica classificada a humanidade. A maioria já recebeu a marca da besta em suas frontes e em suas mãos. Uns poucos receberam o sinal do Cordeiro em suas frontes. Síntese. Entramos no mundo da vontade e do amor. Para entrar no anfiteatro da ciência cósmica há que roubar o fogo do diabo. O enamorado deve roubar a luz das trevas.
Há que praticar magia sexual intensamente com a mulher. Há que reconquistar a espada flamígera do Éden. A síntese cabalística dos números mostra a qual princípio ele está associado, como foi explicado na seção Interpretação, é assim que se interpreta o tarô e a cabala. Todas as cartas possuem sua síntese, nos arcanos menores ela é mostrada na parte inferior à direita da carta. Exemplo, a carta 23, o lavrador se relaciona com o arcano 5, o hierarca, pois 2 mais 3 igual 5.